programa desta semana vai entrar na onda do teatro. Só para vocês terem uma ideia, a economia criativa representa quase 3% do PIB do país. Sabe o que isso significa? Quase 226 bilhões de reais injetados na economia do país só no ano passado. A boa notícia é que quase 5 milhões de novos postos de trabalho foram criados. Mas para que os artistas possam fomentar as atividades artísticas e culturais do país, eles dependem do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. E é justamente sobre isso que eu vou conversar agora com a Thaís Uessug, ela que tem várias funções. Ela é cenógrafa, figurinista, diretora-geral, roteirista. É muita função, não acha não, para uma única pessoa, Thaís? É muita função mesmo, mas é isso, né? A gente vai fazendo do jeito que dá. Apesar da gente ter esse incentivo do Fundo de Apoio à Cultura, ainda é pouco dinheiro para contratar todo mundo, para conseguir pagar bem as pessoas, né? Então, eu assumi aí essas frentes todas e vamos indo, vamos ralando. E a impressão que se passa, que se tem, né, Thaís, é que a cada ano que se passa, a cultura parece que não vai tendo tanto investimento, né, por parte dos governos, né? Eu sou muito grata ao FAC, as peças que a gente já produziu pelo FAC, tudo, né, toda essa possibilidade de fazer arte, mas vem caindo, né, o incentivo vem caindo e eu entendo que é uma forma diferente de agraciar mais artistas, mas o primeiro projeto que a gente fez em 2016, se eu não me engano, a gente recebeu R$120 mil. E a partir daí já foi caindo, entendeu? A gente foi recebendo cada vez menos e a ideia é a gente manter a qualidade artística, manter um número considerável de pessoas, como você falou, gerar mais empregos, né? E é difícil, mas o FAC é que segura a nossa onda e é o que faz ser possível a gente fazer teatro musical. Thaís, diante de todos esses desafios, dessas dificuldades, como é que é empreender no mundo da arte? Olha, o trabalho é árduo, mas é uma coisa muito, muito clichê o que eu vou te falar, sabe? O que a gente faz com amor parece que vai para frente mesmo, né? O Empório Cultural foi uma junção de vários profissionais que a gente já se conhecia há bastante tempo e em 2014 a gente resolveu abrir uma escola de arte, né? Um centro de artes integradas. A ideia é juntar o máximo de modalidades possíveis e o teatro musical é o nosso carro-chefe. A gente tem uma escola de teatro musical, né? É difícil, é bem difícil, porque são vários profissionais envolvidos, muita gente para dar aula, para fazer os espetáculos acontecerem. Hoje a gente tem 3 turmas adultas, se eu não me engano, 3 turmas infantis e 3 turmas adolescentes, né, que a gente chama de teen. E tudo isso exige profissionais muito qualificados e que têm que ser bem pagos e que têm que gostar do que estão fazendo, porque é difícil. Fazer arte é difícil, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro é difícil. O que percebe-se, Thaís, é que assim como o jornalismo, a minha profissão, eu também sou ator, também sou artista, a gente vê que há várias áreas de atuação, né? E assim, tanto o jornalista, ele atua em diversas áreas, seja em impresso, seja em televisão, seja em rádio, seja com redes sociais, seja em assessorias. O ator, a atriz, o diretor, o cenógrafo, o figurinista, ele também tem várias áreas de atuação, né? Sim, e uma delas é dar aula, né? O professor de arte também é um artista, né? Não é uma coisa que brotou assim, resolvi ser professor. Normalmente são artistas que decidiram, né, partir para essa parte acadêmica, a parte de ensinar mesmo. E eu confesso que eu me encontrei assim mesmo, né, no ofício de dar aula. Não desistir de atuar, não desistir de cantar, mas dar aula eu acho que é o meu forte mesmo.
Falando um pouquinho aí de cada experiência sua como diretora, como figurinista, como cenógrafa, como roteirista, falando um roteiro de um espetáculo musical como esse, como que vocês estão preparando, quanto tempo demanda, quanto tempo de noite sem dormir se leva para você de fato montar um roteiro que atraia a atenção do público? Olha, foi muito trabalhoso, porque eu fiz questão de fazer uma pesquisa da migração, né? O Agreste fala sobre a migração nordestina para construir Brasília e para as outras, né, capitais do Sudeste, e uma pesquisa dolorida, sabe? Uma coisa sofrida, porque a peça foi escrita em 2016, executada em 2017, agora a gente está voltando. E assim, a realidade é que até hoje você tem comunidades sem água, sem saneamento básico, criança morrendo de fome. Então assim, foi uma pesquisa muito minuciosa mesmo, para a gente conseguir retratar uma história que aconteceu na década de 50, né? Brasília foi inaugurada em 60, mas que até nos dias de hoje é real, sabe? É uma realidade mesmo, que algumas pessoas acham que não existe mais, né? Que é uma coisa que ficou no passado. E escrever, montar essa história passou também pela escolha das músicas. São músicas de compositores famosos, são músicas famosas de compositores nordestinos. Então, eu tive que estudar as letras e entender como é que essas letras iam contribuir para essa contação de história, né? Como é que isso poderia enriquecer a história que estava sendo contada. Então deu um trabalhinho, foram algumas noites aí sem dormir, foi muito teste, muita leitura. Eu chamava os meus amigos para casa, falava, vocês precisam ler isso aqui para mim, eu preciso ouvir com vozes de outras pessoas, né? Vamos testar. Ah, não, isso aqui não funciona, isso aqui vai funcionar bem, precisa aumentar isso aqui, o drama aqui precisa ser maior. Então foi um processo longo, mas que eu amei fazer, foi muito gostoso. E uma das principais dificuldades, acredito eu, né, Thaís, um dos desafios, digamos assim, é justamente esse, né? É você trazer essas histórias de vida, essa realidade, né, tão presente, tão marcante, tão sofrida, principalmente do povo nordestino, né, da região Nordeste, para essa realidade aqui artística, né, para a dramaturgia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser real, no teatro a gente tem que ter essa linguagem artística, né? As coisas têm que ser representadas de uma forma poética, tem que ser... Não é televisão, né? Televisão é diferente, cinema é diferente, o teatro tem essa coisa artística. Então a gente tem recursos para fazer isso e que vão estimular a imaginação também da plateia, para a plateia participar realmente, ativamente, dessa encenação, né? Como é que aquilo ali está acontecendo? Porque você vai chegar em Brasília, né? E você não vai ver Brasília, você vai ver um cenário que de alguma forma representa Brasília, né? Alguns elementos cênicos que vão remeter à época, né? Era a década de 50, como é que eram os móveis, como é que a gente representa Brasília numa parede só. Então, é complicado, mas é muito gostoso de fazer e é uma esperança, né? Tipo, o público vai entender isso aqui, eu tenho certeza que eles vão ver isso aqui, eles vão entender, eles vão conseguir se remeter para aquela época, principalmente as pessoas que viveram isso, né? Que chegaram aqui em Brasília na época da construção. Então, eu acho que é um trabalho bem poético. Para cada espetáculo que sai do papel, né, Thaís, a gente sabe que tem um novo estudo, é uma nova pesquisa, é um planejamento diferente, é um outro formato, é um investimento que não é pequeno, é um investimento alto, agrega, envolve muitos profissionais, são muitas pessoas envolvidas, né? De fato, né, empreender na dramaturgia, empreender no teatro exige, requer muito esforço, muita dedicação, muito investimento, né? E muita parceria. Acaba que as pessoas vão... Para você ter uma ideia, eu grosseiramente vou te falar que 1/4 do orçamento que a gente tem vai para equipamento de som. Vai para o som, sabe? Vai para uma coisa que, assim, sem o equipamento de som, sem um técnico bom, sem, né, um conhecimento do que está fazendo,
você estraga uma peça de teatro musical. As pessoas vão cantar, as pessoas têm que ser ouvidas, tem efeitinho sonoro que vocês estão ouvindo aí no fundo. Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Então, 1/4 do orçamento geral que a gente tem é para o som. E aí, vamos trabalhar, né, com 3/4 aí do resto é distribuir entre os atores, entre todos os profissionais. Essa peça hoje tem 11 pessoas no elenco, mas se você for juntar a equipe geral, dão mais de 30. Né? Então é muita gente, inclusive, não vou dizer trabalhando por amor, mas recebendo um cachê inferior ao que merece pela Simbólico, qualidade do trabalho. assim. Exatamente, porque quer fazer acontecer, quer ver a peça acontecendo, quer ver o espetáculo realizado, quer contar essa história para mais gente, quer que essa história chegue em mais pessoas, em mais lares, entendeu? Então a gente acaba abrindo mão mesmo para fazer acontecer, sabe? Não deveria ser assim. Mas é a nossa realidade, infelizmente. Ou seja, o teatro ele é a arte da vida, mas que puxa, envolve não só vários profissionais, né, mas também o movimento mercado, porque o iluminador depende de uma luz. Precisa acompanhar as novas tendências de mercado, ele acaba que injeta na economia, né, seja local, né, aqui na capital do país, ou seja fora de Brasília, quando se tem um espetáculo fora aqui de Brasília, acaba movimentando a economia, né, porque ela precisa investir naquele determinado equipamento e o mesmo serve para a parte do figurinista, né, que precisa ali, depende de uma costureira, de um profissional, né, de um ateliê, seja para reformar, seja para criar um figurino para aquele determinado personagem, e o cenógrafo, que é a construção do palco, né, a montagem do palco, onde vai tudo ali, toda aquela composição, né, Thaís? Ou seja, de fato, movimenta e aquece o mercado. Sim, né? E a contradição está exatamente aí. Para trabalhar com pouco dinheiro, você precisa de profissionais muito qualificados. Como é que você paga o profissional muito qualificado que não vai ter, de repente, a quantidade de equipamento que precisava para fazer aquele espetáculo, né? Se ele não for muito bom, ele não consegue. Então, isso acontece no som, isso acontece na luz. Graças a Deus, eu tenho profissionais maravilhosos que querem fazer acontecer, que querem ver a peça acontecendo, né? Figurino, por exemplo, eu comprei várias peças, foram compradas em brechó, porque era o que dava para fazer. Eu não conseguia bancar uma costureira que tivesse realmente tempo disponível para fazer tudo sob medida e tal, não sei o quê. Então, foi tudo, né? Vamos pensar, vamos ver se a gente acha peças que remetam à época, que sejam, né, ilustrativas da história que a gente está contando. E aí, se precisar reformar, eu reformo. A amiguinha ali reforma. A Bruna entra para conseguir dar um apertinho ali ou costurar uma coisinha que está rasgadinha. E aí vamos indo. É muito na raça mesmo, né? Na coragem, na vontade de fazer acontecer. E diferentemente do que a gente estava conversando, Thaís, quando muitos profissionais fazem por amor, né? Diferente, quando eu falo diferente, é da televisão, porque a gente sabe que a televisão te proporciona uma estabilidade financeira melhor e maior, né? Te dar mais possibilidades, né? Oportunidades de até outros trabalhos. E quando eu falo outros trabalhos até publicitários, né? Diferente do teatro, né? Que de fato muitos atores, muitos desses profissionais, muitos de vocês fazem por amor à profissão, porque quer ver aquilo ali acontecer. Não tem nada mais gratificante do que você ver no rosto, estampado no rosto, o sorriso, uma lágrima da plateia, de uma pessoa que está ali no palco, né? Na plateia, na verdade, né? E eu acho que tem muito a ver com isso, com a história que você está contando, né? Qual a importância da história que você está contando? Para mim, essa história tem um lance afetivo. Meu pai veio do Ceará novinho para cá, então tem uma familiaridade com tudo isso pessoal, é uma história pessoal para mim e para várias pessoas do elenco também, né? Que tem essa ascendência nordestina. Um dos nossos atores é nordestino, veio para Brasília novinho e
estava falando dessa coisa da publicidade, né? Desse apoio financeiro. É muito difícil conseguir apoio financeiro ou apoio de elementos, por exemplo, né? De você chegar para um restaurante, por exemplo, e falar: oi, eu preciso de paçoca de carne. Eu fui em todos os restaurantes de Brasília de carne de sol e um aceitou ajudar a gente. O que para eles não é um gasto grande, mas que para a nossa produção, que está, né, contando moedinha, ia ser um rombo imenso. E eles toparam ajudar a gente, que é o Gibão Carne de Sol. Prontamente aceitaram, sabe? E é muito difícil, toda vez que você vai pedir um apoio, por mais que a história tenha a ver... É como se você estivesse pedindo uma esmola na rua. É tipo isso. E a gente tenta não fazer... Não desmerecendo as pessoas moradoras de rua, né, óbvio, Thaís? dessa situação horrível que eles têm. Dessa situação de vulnerabilidade, exato, né? Exato. Essa injustiça que acontece com esse lado social no país. Exatamente. Né? E parece que não existe um interesse, ou pelo menos racionalmente, não existe um interesse de você vincular a sua marca à cultura, né? A você estar proporcionando um espetáculo para, sei lá, nem fiz as contas ainda de quantas pessoas vão assistir esse espetáculo, e não interessa ter a sua marca vinculada a isso, não interessa ajudar a contar uma história, não interessa emocionar as pessoas, sabe? Então, prontamente a resposta é não. E o que a gente tenta fazer é exatamente essa troca de divulgação. Poxa, sua marca vai ser vista lá. Que na televisão é muito fácil, né? A audiência, o número de espectadores é muito alto. Então, vamos tentar mudar aos poucos essa cultura, né? Tipo, fazer o comerciante de Brasília se envolver mais, o empresário de Brasília se envolver mais, porque faz diferença, faz muita diferença na vida de todo mundo, na vida de quem trabalha, na vida de quem assiste. Cultura é um respiro, né? Para qualquer tempo, para qualquer situação que a gente esteja passando, a pessoa que consegue entender aquela história, que consegue se emocionar, como você falou, não tem nada mais gratificante. E eu acredito muito nessa modificação do cidadão pela arte, sabe? Por isso o FAC é tão importante, todos os fundos de apoio à cultura, a Lei Rouanet, todas essas leis de incentivo são muito importantes. Não pode ser considerado uma frescura, não pode ser considerado um capricho, um elitismo, entendeu? A arte muda vidas e a gente acredita nisso de verdade. Então a gente segue, vamos indo. Do jeito que der, a gente vai fazendo acontecer. E com amor, tudo pode se alcançar. É a pergunta que não quer calar, para quem está aqui nos assistindo: por onde começar, por onde empreender nesse espetáculo da vida? Olha, para mim, estudo é a base de tudo, né? Conhecimento não ocupa espaço e você tem que se munir de muitas ferramentas. Então, e para mim não tem hora para começar, tá? Você fala: eu tô velho, imagina, já passou meu tempo. Não existe isso, não existe isso. Se você tem vontade, se você tem esse sonho, para de sonhar e começa a realizar. Traz do plano das ideias para o plano da ação e vamos começar. A gente precisa começar de algum lugar. E se munir de conhecimento, para mim, é o essencial. Fica a dica aí da Thaís Uesugi, ela, essa mulher guerreira, cheia de garra, de energia, múltipla função aí. Obrigado pelo esse bate-papo para lá especial. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue mostrando a atuação de empreendedores nesse ramo da arte. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Na Onda do Teatro. O teatro é uma das formas mais antigas de expressão artística e cultural da humanidade. Por trás do palco, das cortinas, das coxias, há muitas curiosidades interessantes. E uma delas é justamente os empreendedores que estão envolvidos por trás desse espetáculo da vida. Eu estou aqui ao lado da
Carmen, da Maria Carmen, ela que é figurinista há mais de 50 anos, veio do Rio de Janeiro, que é a cidade conhecida, reconhecida mundialmente como a capital do teatro, do espetáculo da vida, né, Carmen? Como é que foi que surgiu essa sua ideia de apostar nesse mercado tão lúdico? Primeiro foi por paixão, porque desde o Rio de Janeiro eu gostava de desenhar e de ajudar o ator a aparecer e o espetáculo numa imagem só ser contado pelo cenário. As pessoas que assistem teatro não imaginam quantas pessoas estão envolvidas por trás do espetáculo. E para que ele ocorra como um passe de mágica, é necessário que muita gente trabalhe por trás das luzes, mesmo que fazendo luzes para que os atores apareçam, formando o personagem, ajudando a dar o impacto do personagem, mostrando ao público como essa pessoa, esse ator, vai se transformar em cena. E cada figurino, né, Carmen, a gente sabe que tem um motivo, né, uma justificativa, né? Esse, por exemplo, é da década do século XVIII, digamos assim, 19, né? A gente sabe que o teatro começou aqui no Brasil em 1800 e bolinhas, né? O primeiro teatro, inclusive, ainda existe até hoje, passou por várias reformulações, que está no centro do Rio de Janeiro, que hoje é o Teatro Caetano, né? Que tinha um outro nome lá atrás, mas que para cada figurino como esse, você como figurinista há mais de 50 anos, não quero aqui anunciar nem divulgar a sua idade, mas assim, é muita experiência, é muita experiência envolvida. E assim, para cada figurino, né, Carmen, tem uma justificativa, né? Sim, claro. Tem um pensamento por trás, não basta pegar uma roupa em casa e achar que isso vai transformar o ator. O figurinista tem que acompanhar um ensaio. Para cada personagem vestido por cada ator, vai existir uma roupa. Porque cada ator vai dar um reforço naquele personagem, um lado, ele vai enxergar aquele personagem com mais clareza. E a gente tem que entender isso e passar. A gente tem formas, cores, tecidos e tramas para passar isso. É uma linguagem não verbal, mas a gente tem que ajudar ao ator mostrar num relance como é que ele faz esse personagem. Falando desse figurino especificamente, Maria Carmen, quanto tempo você levou para confeccionar, produzir essa peça? Essa peça, olha, a produção de um figurino, essa peça tinha muitos personagens. Para a produção do figurino, a gente tem que começar a trabalhar desde a leitura do texto. Então, quando você vai submeter o seu texto lá no FAC, para você conseguir ter dinheiro para empreender, você já começa a trabalhar esse figurino na cabeça ainda. Mas ele vai sofrer muitas transformações, porque durante o ensaio a gente vai adaptando e chegando, puxando pontos que sejam importantes para contar essa história. Então, são muitos meses. E se o FAC demorar a liberar, às vezes são 3 anos de produção, como aconteceu muitas vezes aqui. Com certeza, Carmen, para quem está aqui também nos assistindo, está com essa curiosidade, está querendo saber quantos figurinos você já confeccionou, você já produziu, você já deu vida para personagem. A gente já vê aqui, ó, são vários. Esses são inúmeros. Vieram do Teatro Goldoni, onde produzíamos espetáculos. Alguns estão fechados em malas, quando ainda conservamos um espetáculo inteiro. Mas eu já fiz, sei lá, acho que mais de 2.000 figurinos, com certeza, porque eu fazia espetáculos de rua no Rio, esses produzidos pela Rio Arte, e eu acho que mais de 2.000, cada espetáculo daquele eram 100 pessoas. Eu fiz escola de samba, na escola de samba você produz, não os 2.000, mas você faz 150 desenhos, olha que fazia na mão.
Não tinha computador quando eu fazia escola de samba. Vestir uma mocidade independente é risco, o que eles chamam de risco atrás de risco, risco atrás de risco, e na mão, e pinta, e colore, distribui, acompanha na costureira. Como tem alas, que a roupa é igual, você não desenha os 2.000 figurantes, você desenha de 150 a 200 riscos. Eles não chamam de figurino, eles chamam de risco. E falando em tendências, qual é a tendência nos dias de hoje para o teatro? É esse figurino, como por exemplo, de Machado de Assis, criado para um personagem, espelhado em Machado de Assis, ou de fato as tendências do dia, com a modernidade, com a chegada da tecnologia, da inovação, as coisas mudaram para o teatro? Para o teatro, tendência, eu não sei se a gente não trabalha com moda de jeito nenhum. Que fique claro, né? Não vou na boutique e pegar a roupa, vai servir para o personagem. Em televisão, que trabalha com maior realismo, muitas vezes a gente faz isso. Sim, porque o personagem vestiria aquela roupa da moda. Mas o que eu acho que a gente não pode mais abrir mão é trabalhar aproveitando os materiais, reciclando roupas, reciclando, não pode jogar fora tudo a cada espetáculo. Essa pode transformar em outra coisa, essa roupa, se a gente colocar num palhaço, vai ser fácil de você adaptar para um palhaço, porque ela tem a alegria do palhaço, talvez as cores ainda sejam um pouco discretas, mas a gente pode acrescentar. Há pouco tempo eu fiz um espetáculo em cantaria, eu trabalhei mais na cenografia. E essas coisas que a criatividade vão trazendo dentro da experiência que a gente vai aproveitando da vida. Uma foto de reportagem que me impressionou muito foi a montanha de roupa que sobra. E especificamente os flagelados que chegavam à Europa. E na praia, eu acho que os que morriam, eles iam fazendo aquela montanha de roupa. Aquilo me impressionou muito e eu quis passar no espetáculo. E achei que o espetáculo precisava de cor e que precisava de ter uma referência a isso. Eu usei quase 200 camisetas para construir meu cenário. O painel de fundo eram camisetas emendadas, não de qualquer jeito, com as cores muito escolhidas. E eu acho que ficou um cenário muito bonito, agradou muito. E mais ainda, porque quando as pessoas chegavam perto e percebiam que aquilo eram camisetas, ficavam encantadas, né? Então, eu acho que a gente agora tem obrigação de tentar usar o máximo possível os materiais. Inclusive, reaproveitar. E eu já fiz uma peça lá para a escola americana que usava só material reciclado, saco plástico, saco de batata, aqueles sacos que já são mais fibrosos, uns bambolês que achamos no lixo, e montamos um espetáculo de Molière, que eles fazem os clássicos, só com, vamos dizer uma palavra meio fora, politicamente fora de uso, que é lixo, só com material que vai para o lixo. E acho que ficou muito legal. Os meninos que faziam parte do espetáculo se empolgaram e ajudaram, traziam material de casa, olha o que eu achei. E aquilo ficou vivo. Eu acho que teatro tem que ser vivo, não pode ser uma coisa morta que a gente vai reproduzir coisas que já fizeram. A gente tem, tendência é mais ou menos, porque a gente não pode, a gente tem que estar descobrindo a roda todos os dias fazendo diferente.
qual foi, diante desse mais de 2.000 espetáculos Brasil afora, digamos assim, Carmen, qual foi o seu maior desafio? Qual foi aquele, nossa, esse desafio de fato foi difícil, mas eu consegui entregar? Dificuldades muitas apareceram, são 50 anos de trabalho, mas uma recente me faz lembrar todas as vezes que eu tive essa dificuldade, que é não trabalhar verdadeiramente em equipe, não ter a flexibilidade, saber ouvir o outro. Então, quando o dono do trabalho se acha mais competente que o cenógrafo, que o figurinista, é terrível, é muito difícil. Recentemente eu tive essa experiência, porque o criador do espetáculo descobriu o figurino dentro desse site de venda. De uma outra cultura. De uma outra totalmente cultura. Que a gente não está acostumada a... E queria, porque queria aquela roupa. E eu tenho um figurino enorme aqui que serviria muito bem e talvez melhor para vestir esse espetáculo. Mas eu fui obrigada a seguir a orientação do dono do projeto. E aí, isso ficou caro demais, porque não teve essa conversa de produzir roupa igual da internet, que não chegaria a tempo, não sei se vestiria bem no ator. A gente tem que produzir a roupa em loco. E aí ficou caríssimo. Empresarialmente, se eu tivesse sabido desde o começo, eu não tinha feito por aquele valor. Né? São ossos do ofício, mas você aceitou, leva até o fim, na força e na coragem. Porque o nome da gente é muito importante. No teatro, para você andar para frente, as pessoas conhecerem, ó, passinho de formiga. Para você perder a sua credibilidade, ó, é rapidão. E como o programa tem esse objetivo de mostrar cada detalhe desse espetáculo da vida, eu também me incorporei aqui no personagem. Estou aqui mais uma vez com esse figurino do Machado de Assis. E um detalhe curioso, conversando aqui com a Carmen, com a Carminha, para os mais íntimos, e eu já me vejo íntimo dela, já que tive aí essa conversa nossa, me levou, me inspirou, me empolgou, já estou querendo aqui voltar para o mundo do teatro também. Carminha, é interessante que você também precisa e acaba gerando oportunidades de emprego para outras pessoas, né? Com certeza. Eu sou a criadora do figurino, da cenografia, mas não prescindo da ajuda dos artesãos mesmo, que vão executar esse serviço. E mesmo economicamente, eu não teria condição, do tamanho que o teatro é em Brasília, de ter um ateliê montado com todo mundo de carteira assinada. Seria um sonho, como as grandes companhias de ópera têm. As costureiras, as que fazem o acabamento, as que trabalham com malha. Então, eu me relaciono com vários ateliês de Brasília que trabalham especificamente com aquela montagem que eu preciso fazer. Se eu preciso fazer uma peça mais luxuosa, usando seda, eu tenho um ateliê para procurar. Malha, eu tenho outro. Quando é um trabalho para vestir mendigo e gente pobre, é outro tipo de trabalho. Não que a gente não tenha a mesma atenção, tem a mesma atenção, mas o acabamento da roupa não deve ser igual ao de seda. Então a gente já pega outras costureiras com outra prática. E isso, às vezes eu preciso tingir a roupa, eu não tenho espaço aqui para tingir, eu tenho no máximo para lavar a roupa. Botei uma máquina que lava e seca. E assim, eu vou distribuindo esse serviço na cidade. E é o melhor possível, porque eu vou encontrar o melhor ateliê
possível para executar aquele tipo de tarefa, assim como a cenografia. Às vezes ela é de metal, eu preciso de serralheiro, às vezes é de madeira, eu não teria condição de manter esses ateliês aqui, pagando aluguel, assinando carteira, pagando imposto. Então a gente distribui essas funções, estimula e vê os que têm afinidade com a gente mais, e a gente vai fazendo a nossa turma. Ou seja, de fato, né, Carminha? É um mercado que proporciona e que gera oportunidades, né, para outras pessoas, para outros empreendedores, né? Com certeza. Você ficou lindo com essa roupa. Aprovado? Aprovado. É isso aí, Carminha. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bacana conhecer um pouquinho desse seu lado aí artístico, desse seu lado profissional. Mais de 50 anos de profissão como figurinista, cenógrafa também. E agora professora, está com curso, né, aqui também, dando essa oportunidade para quem quer aprender. Ou seja, a Carminha está aqui pronta para o que daí vier, né? Com todo prazer. Foi muito bom encontrar com vocês e poder falar dessa profissão desconhecida. Desconhecida, às vezes, até pelos grupos de teatro que acham que não precisa de cenógrafo e figurinista para contribuir com o espetáculo. Eu acho que precisa. E não custa mais caro, porque a gente erra menos. Perfeito, Carminha. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Adorei. E no próximo bloco vamos conversar com o ator Diogo Lins e com a diretora Camila Meskel sobre o empreendedorismo no teatro. Não saia daí, o Na Onda volta já já. De acordo com a Sociedade Artística Brasileira, a SABRA, o teatro nasceu no século XIX, bem ali no período do romantismo. De lá para cá, muita coisa mudou, se modernizou, muitos profissionais envolvidos. Eu estou aqui ao lado da diretora de atores, de encenação, a Camila Meskel. Camila, de fato, né, para quem olha assim, tudo pronto, nós como espectadores, a gente não tem muita noção, né, de quantas pessoas estão envolvidas, são envolvidas para que um espetáculo desse saia do papel e se torne realidade, né? São muitas pessoas. São muitas pessoas e muito trabalho que tem que ser em conjunto mesmo, né? Esse teatro não se faz sozinho. Então é sempre um coletivo, um tem que colaborar com as ideias do outro. É um ato de jogar junto, que é muito gostoso. Que é criatividade pura entre as partes, as ideias, as opiniões, a imaginação de cada um, a concepção de cada um. Então isso é uma das coisas mais belas, eu acho, que tem no teatro, esse espírito de coletividade. E para todo modelo de negócios, né, Camila, o teatro ele exige estudo, ele exige planejamento, né? Não é à toa que para cada cena que a gente confere em um espetáculo, tudo é muito pensado, desde a iluminação, a cenografia, o figurino, né? Cada frase que é dita, cada frase que é falada por esses atores e atrizes, tudo é muito pensado e muito bem planejado já de muito tempo, né? Exatamente. O teatro, assim como processos dentro de empresas, né, de trabalho, de organização de trabalho, o teatro ele também tem a sua própria organização, ele também tem o período de pré-produção, de produção, de pós-produção. Então, essas etapas todas têm que ser muito bem elaboradas, né? Quando que começa ali uma concepção, uma ideia, quando que deve começar os ensaios, como esses ensaios vão começar, né? De que forma os atores, eu vou conduzir os atores para eles chegarem realmente, de fato, na construção da personagem deles, na construção da cena. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? É um fio que cada etapa vai se formando, vai se construindo, né? Então, isso também demanda bastante, mas é muito gostoso. E como é que surgiu esse espetáculo da vida na vida da Camila? Nossa, surgiu já faz tempo, desde criança. Desde criança. Tá no sangue. Tá no sangue. Meu pai
Meu pai foi professor de literatura na Universidade de Brasília e ele já mexia com... Ele fez um projeto onde ele unia os departamentos de literatura, de música e de artes cênicas e montava as operetas. Então, eu peguei o finalzinho desse processo, mas eu já pequenininha já estava ali, nos bastidores, vendo aquela loucura, daquela montagem, aquela correria gostosa. E do musical, né, por ser essas operetas. Então, meio que foi seguindo esse caminho. Desde criança, eu já tinha muita certeza que eu queria estar nesse lugar do teatro, como atriz, como diretora, como encenadora. Então, isso sempre foi muito certo. E quando a gente fala de encenação, né, Camila, aí a importância, o papel, a função, né, de uma diretora, né, de uma direção, né, bem feita, né? Como é que você se sente quando você vê ali o espetáculo já pronto, no ar, sendo apresentado ao público, à plateia, um brilho nos olhos, um sorriso estampado no rosto, uma lágrima que desce em um rosto de uma pessoa? É uma satisfação enorme. É um sentimento de missão cumprida e, ao mesmo tempo, é isso. A coisa ela acontece de fato com a presença do público. Então, quando chega nesse estágio, é uma surpresa para você também. Você que estava ali há meses ensaiando, vendo, repetindo, vendo as mesmas cenas, as mesmas coisas, né? Chegar naquele momento parece que tudo se transforma, tudo faz sentido. Né? E quando a gente vê a reação da plateia, vê a plateia reagindo àquelas pequenas coisas que você, os atores, toda a equipe criaram, que foi muito bem pensado de estar ali, aquele momento cômico, aquele momento mais trágico, aquela marcação, aquela movimentação, você vê a plateia reagindo a isso, rindo, chorando, se assustando, é muito mágico, porque quando chega o elemento plateia, aí tudo se completa, aí faz sentido. Porque durante todo o processo de ensaio ainda fica faltando esse elemento, digamos assim, né? E mais um desafio agora pela frente, como é que você se sente? Que a cada desafio que acredito eu que vocês assumem, é sempre um recomeço, né? É sempre um recomeço. Eu gosto muito de pensar que o trabalho criativo, o trabalho do ator, da direção, ele é sempre um trabalho quase que, digamos, investigativo. Cada coisa que chega, você tem que investigar e descobrir tudo de novo. Né? Não existe muito as fórmulas, é você ver, perceber o que é a energia daquele texto, do que ele se trata. Então, no caso daqui, né, que a gente está falando das famílias imigrantes, das pessoas que migraram do Nordeste, da seca do Nordeste, que vieram para cá para construir Brasília. Né? Então, é você ficar imerso nesse universo. Então, é um trabalho investigativo. Desde você ver como era a história, como foi a construção de Brasília, como eram essas pessoas nordestinas, essas famílias que vieram, o que elas passaram. E isso é outra delícia que eu acho, porque é realmente você ir mergulhar nesses universos, né? Como diria Viola Davis no discurso dela do Oscar, né? Eu gosto, desenterrar os cadáveres, né? E dar vida para eles. Então, eu acho isso também que é, para mim, uma das coisas mais fantásticas que tem. Além de trazer, de contar um pouco dessa realidade para o mundo da dramaturgia, o que é que o público, o que é que o espectador, o que é que a plateia pode esperar desse espetáculo, desse mais novo desafio? A plateia vai se emocionar. Espero que sim, né? Porque realmente é um espetáculo de muito coração, fala muito de coração, de amor, sabe? Dos sentimentos, da necessidade de vencer na vida, de superar dificuldades, de família, do amor, da união familiar. Então, acho que todo mundo, de certa forma, se comove e se identifica com algum momento da sua vida com esses sentimentos, com essas situações. Camila Mesquio, diretora de atores, de encenação, muito sucesso para você e que venham mais espetáculos como esse. Com certeza. E que você possa alegrar cada vez mais o público. Obrigada. Vandinha, Tio Chico, Mortícia, Tropeço, Ivan Hansen, nomes de personagens que participaram de espetáculos musicais, muitos deles reproduzidos aqui mesmo no teatro.
Eu até tentei procurar o nome do Diogo Lins, mas acabei não encontrando, só que ele está aqui ao vivo e a cores para conversar com a gente, ele que é o ator desse espetáculo musical e um dos personagens principais dessa história, né, Diogo? Isso mesmo, isso mesmo. É a segunda vez que a gente está montando o espetáculo, né? E eu estou retornando como o mesmo personagem agora nessa segunda montagem também. Ou seja, é uma reedição do primeiro que aconteceu. Exatamente. Embora a gente esteja fazendo de novo o espetáculo, né? Não quer dizer que a gente está só relembrando, né? Tem muita coisa que a gente teve, não gostou na época, ou se a gente está fazendo de novo, então vamos mexer um pouquinho, vamos fazer melhor, né? Então a gente está tendo a chance de refazer algumas coisas, muita gente nova, o elenco novo, né? Não é todo mundo que está voltando. Então é como se fosse a primeira vez, na verdade. Conversando assim com o Diogo, ou assim de perto, olhando assim para ele, vocês nem imaginam a dupla, tripla jornada que ele tem diariamente. O Diogo, para vocês que não o conhecem, para vocês que ainda não sabem, o Diogo, além de ator, ele é arquiteto e também músico. Conta pra gente que história é essa, Diogo? Eu sou formado em arquitetura pela Universidade de Brasília, exerço a profissão, inclusive é o expediente no escritório, da hora de ir embora, o tempo de comer e venho aqui para o ensaio, começando de 9, 10 horas até meia-noite, né? Mas eu consigo conciliar as duas... As três, tripla jornada, né? Porque geralmente a música e o teatro estão integrados, né? Estão juntos, né? Mas tem dado certo nos últimos 10 anos. Como é que é, você que é MEI, microempreendedor individual, como é que é empreender nessas três áreas da vida, digamos assim? É complicado, mas principalmente aqui em Brasília, né? A gente está sempre correndo atrás, a montagem de um espetáculo é sempre uma correria, FAQ, não tem contratante, não tem, e com o projeto é a mesma coisa, a mesma adrenalina, no final das contas é bem parecido, embora os produtos sejam diferentes, mas a correria é a mesma dos dois lados. Falando nessas múltiplas funções, nessas inúmeras responsabilidades, digamos assim, o Diogo tem outro lado curioso dele que todo aquele cenário que a gente viu lá embaixo, que faz parte aqui do teatro, foi de responsabilidade dele. Como é que foi projetar quase 800 metros de área para esse espaço desse mundo lúdico? Exatamente. Eu junto com o Guilherme Tis, que é o outro arquiteto que também está responsável pelo cenário do espetáculo, né? Nós somos amigos aqui dos sócios do Empório há bastante tempo e eles precisavam mudar de sede, eles precisavam ir para um lugar maior e a gente chegou aqui nessa loja, nesse espaço vazio, né? Que a gente teve que fazer essa escola praticamente do zero, em alguns meses, no meio da pandemia, aquela coisa de as restrições por conta da pandemia e tal. Então foi uma obra super corrida, mas ao mesmo tempo foi um projeto super gostoso de fazer, porque a gente estava fazendo um espaço para a gente usar, né, para pessoas que a gente gosta e para abrigar essa arte que a gente tanto ama. Então foi um espaço pensado por mim e pelo Gui com muito cuidado, com muito carinho, para essas pessoas hoje usarem e abusarem, e a gente está fazendo isso que vocês estão vendo aqui. Ou seja, um espaço, né, Diogo, que foi repaginado, que ganhou uma cara nova e que tem dado oportunidades de emprego e gerado renda também, né? Exatamente. A gente está falando de uma das áreas que mais movimenta, né, o mercado aqui no Brasil, aqui em Brasília e no Brasil, né? A arte, o teatro, a música movimenta gente de diversos setores,
né? A gente está falando aqui da galera do cenário, do serralheria, marcenaria, o pessoal da comida, o pessoal do som, né? A galera vestuário para poder fazer os figurinos, a gente precisa de costureira, né? Então são muitas áreas trabalhando junto para poder fazer isso acontecer, né? Realmente a gente movimenta muitos setores da nossa economia, né? Esse caminho que eu vou seguir, meu futuro vou garantir. Falando um pouco agora desse seu lado artístico como ator, Diogo, como é que você se prepara para encarar um desafio, um papel como esse? Muito estudo, né? Muita imersão, principalmente numa peça tão densa como essa, né? A gente está lidando com pessoas reais, com histórias reais, com coisas que aconteceram ao longo da nossa história. Então a gente precisa fazer jus a essas pessoas e contar essas histórias, né? Eu sou nordestino, nasci em Recife, cresci na Paraíba, vim para Brasília em 2004, né? Então, a gente tenta buscar algumas coisas que a gente se identifica na história e buscar essas histórias de pessoas reais que foram esses personagens que a gente está representando aqui. É isso aí, gente. Essa é mais uma história de uma artista que está aí às vésperas de encarar mais um espetáculo, mais um desafio, mais uma trajetória no currículo. Diogo Lins, ator, músico, arquiteto. Prazer te conhecer. Obrigado. Empreender na onda do teatro envolve muitos outros profissionais nesse time de talentos. Na semana que vem, vamos continuar falando sobre esse ramo que agrega equipes de iluminação, coreógrafos, diretor musical e produção. Eu te espero no próximo Na Onda. Até lá!